Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de Filosofia e Ética Profissional, nossa aula assíncrona, né? Do dia referente ao dia 7 de junho, segunda-feira. O assunto de hoje, pessoal, é, de acordo com o nosso cronograma, ética e moral. Está no nome da disciplina, o assunto está no nome da disciplina, que é filosofia e ética profissional. Então, nós temos que dar uma atenção para ele e ver os conceitos primeiro, como eu falei, e imediatamente depois já começar a aplicar, né? Então, nós vamos seguir nessa aula aqui, aquele roteiro nosso, né, que nós já começamos para levar isso para o semestre inteiro, tá? Assim que a gente concluir esse conteúdo, eu vou passar para vocês uma atividadezinha pequena, que foi igual essa dos pressupostos que vocês estão fazendo, né? Das 5 propagandas que vocês estão fazendo. E aí vai ser a mesma coisa. Vai ser uma atividade pensando nessa questão de ética e moral, tá bom, gente? Então, mesmo esquema, tá? Parece que está dando certo, eu já estou recebendo algumas respostas de vocês por e-mail, então parece que é um esquema que está dando certo. Lembrando que essa atividade sempre vai suprir os nossos horários de sexta-feira, aquela uma hora nossa de sexta-feira, né? Então, gente, é o seguinte, é, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo e, portanto, eu vou compartilhar a tela. Dessa vez eu vou fazer direito, viu, pessoal? Dessa vez eu vou fazer direitinho e não vai ficar aquele fundo vazio, não. Bom, o seguinte, pessoal. Então, eu coloquei aqui como título, né? Ética moral, as empresas e o nosso comportamento profissional. Porque, conforme prometido, nós vamos, né, ver os conceitos genéricos, né? E depois nós já vamos trazer isso para o nosso dia a dia, vamos trazer isso para o nosso comportamento, para gerar a nossa reflexão, o nosso posicionamento e a compreensão do ambiente em que a gente está e do que está acontecendo. Bom, pessoal, se vocês fizeram a pesquisa de Google, e se vocês fizeram a pesquisa também mais aprofundada, com livros, é, né, e artigos, vocês vão encontrar muito material dizendo que ética e moral são sinônimos, que são a mesma coisa. Vocês vão encontrar muito material falando isso. Isso gera uma certa confusão, né, gera uma certa dificuldade da gente entender qual que é qual, porque afinal de contas, se fosse a mesma coisa, para que tem duas palavras diferentes, dois termos diferentes para a mesma coisa, né? Claro que elas não são a mesma coisa, mas tem muitos livros que dizem isso para nós. Né? Para fazer o spoiler, gente, como eu sempre costumo fazer, né? Eu já sempre conto aí o final do filme. Evidente que ética e moral não são a mesma coisa. Só que a maioria dos livros não sabe explicar isso para nós, tá? Não sabe passar para a gente em que ponto que ética e moral são semelhantes, em que ponto eles são diferentes. Então, né, e uma coisa que eu tô tendo um trabalho especial aqui com vocês esse semestre é para facilitar a compreensão, porque normalmente textos de filosofia são muito difíceis de ler, são muito uma escrita assim. O assunto pode não ser difícil, mas a escrita geralmente é difícil. É uma característica assim da área, né? E não é uma característica boa, não é uma característica legal. Então eu estou tendo um trabalho especial aqui para peneirar bastante as leituras que eu vou passar para vocês, que eu ainda não passei nenhuma, ou até redigir algumas coisas aí para vocês poderem ler, como uma compilação dos materiais que estão disponíveis, tá bom? Em último caso, se eu não achar nenhum material que seja realmente claro e que facilite a vida de quem está lendo, eu vou acabar redigindo algum manual, alguma coisa assim mais condensada para a gente poder trabalhar. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, tá, gente? Por enquanto, vamos ficar com os esquemas de aula, com as gravações e as aulas ao vivo do professor, tá bom? Então é o seguinte,
né, para não fazer suspense, né? Ética e moral não são a mesma coisa, só que os textos não sabem explicar a diferença muito bem. Tá? Fala sim o ponto em que eles são iguais, que eles são sinônimos, e em um certo ponto eles são sinônimos, mas fracassa um pouco na hora de falar essa é a diferença aqui. Ó. Então eu peguei a aula de hoje, gente, para bater muito nessa tecla de qual é a diferença entre ética e moral. Então, a nossa aula inteira está estruturada em mostrar qual é a diferença, porque justamente essa é a parte que é mais difícil da gente encontrar nos materiais que estão disponíveis, tá bom? Então, começando aqui pelo mais fácil. Em que ponto ética e moral são sinônimos? Em que ponto eles querem dizer a mesma coisa? Bom, eles são sinônimos porque os dois estão dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Tá? A gente, que eu digo assim, para as pessoas, para grupos de pessoas, né? Eles colocam, estabelecem ali um referencial, e eu vou usar essa palavra muito aqui para vocês, referencial. Eles colocam lá disponível para todo mundo um referencial de comportamento. No seguinte sentido, gente, isso aqui é certo, tá bom? Isso que está aqui é certo. Qualquer coisa diferente disso, automaticamente, não está certo, tá bom? Mas tanto a ética quanto a moral, eles têm essa mesma função, que é a função principal deles, né? Então, por isso que tem tanto material aí dizendo que ética é sinônimo de moral, por isso, né? Porque eles têm uma função muito parecida de estabelecer ali, colocar ali uma plaquinha ali, um sinal ali, para deixar bem claro para todo mundo o que deve ser feito, o que as pessoas devem fazer, qual é o padrão, o referencial que as pessoas têm para se comportar, tá bom? Gente, você ter um referencial não quer dizer que todo mundo vai seguir aquilo, né? Não quer dizer que isso é obrigatório, aí depois eu vou entrar nesse detalhe. O referencial, ele simplesmente está ali para as pessoas consultarem, tá bom? Por isso que eu uso muito essa palavra de referencial, tá? Ele coloca ali para que fique claro para todo mundo. Quer ver? Vou dar um exemplo simples, né? Parece que esse ano nós vamos ter Olimpíada, né? Ao que tudo indica, a gente deve ter Olimpíada daqui a um mês e pouco lá no Japão. E o que a gente mais vê na Olimpíada, né? Ganhou medalha, medalha de ouro, prata ou bronze, ou bateu recorde. Né? Então, muitas vezes, o campeão ali da prova na Olimpíada, o cara que chegou primeiro, né, dos outros e ganhou a medalha de ouro, ele não fez um tempo muito bom, ele só foi mais rápido do que os outros. Entendeu? Qual que era o referencial ali? Vamos supor, 100 metros rasos, né? Vamos supor, era 9 segundos. O cara que correu mais rápido na história foi 9 segundos. É 9 alguma coisa o recorde, né? Vamos supor que a pessoa que correu mais rápido correu 9 e 10 segundos. 9 segundos e 10. Como é que é? 10 milissegundos? Décimos de segundo. Tá? Esse é o recorde. Todo mundo corre para tentar ser mais rápido do que esse cara. Esse é o referencial que está colocado ali. Fulano bateu o recorde lá em 1900 e tanto. Foi o cara que correu mais rápido do mundo. O referencial está colocado ali. Todo mundo tenta fazer o que esse cara fez. Mas se você não conseguir fazer o que ele fez, às vezes já é suficiente para você ganhar uma medalha de ouro. Entendeu? Então não quer dizer que você vai repetir exatamente esse recorde, ou seja, vai repetir exatamente esse padrão de relacionamento, esse referencial de comportamento, não. Muitas vezes você vai chegar perto, mas só de chegar perto já foi o suficiente. Tá bom? Então, essa é a ideia que eu estou falando para vocês de um referencial de comportamento. Ele está ali, registrado. Todo mundo tem aquilo ali como uma direção, como uma orientação, tá bom? Eu vou tentar chegar ali, eu vou tentar ser tão rápido igual esse cara. Pode ser que eu não consiga, e pode ser que, mesmo não conseguindo, eu seja mais rápido ali que os meus competidores, na hora lá daquela corrida, eu ganho a medalha de ouro.
Então não bati o recorde, mas eu ganho a medalha de ouro. Mas o que importa é que eu estava indo naquela direção daquele recorde, tá bom? Essa é a ideia, viu, gente? O referencial de comportamento, tanto a moral coloca como a ética coloca também, né? Os dois têm essa mesma função, né? Eles estão ali para servir de orientação para a gente tem que tentar ir para lá, né? Tem que tentar repetir aquilo ali, tentar ir para aquela direção, né? Na medida do possível, mas também não quer dizer que nós vamos conseguir fazer aquilo exatamente, perfeitamente. O que eu estou marcando com vocês é referencial, viu, pessoal? Ele fica ali servindo de referência para todo mundo poder olhar e tentar fazer igual, né? Nesse ponto, pessoal, ética e moral têm o mesmo significado. As duas são referenciais de comportamentos, estão ali à disposição para todo mundo. Agora, em relação às diferenças entre ética e moral, aí é que nós vamos ter um bom trabalho, né, para poder mostrar essas diferenças, tá? Quais são, então, essas diferenças? As diferenças, gente, elas começam, são muitas as diferenças, né? Mas elas começam na origem de cada um. Então, por exemplo, a moral, pessoal, ela tá ali como padrão de referência, tá ali para todo mundo consultar, mas ao mesmo tempo ela é obrigatória, tá bom? Olha aqui, gente, esse é o referencial e vocês têm que seguir, tá certo? Vocês são obrigados a seguir, tá? Então é um referencial disponível para todo mundo e vocês não têm outra opção que não seja correr para esse referencial e tentar fazer o que está sendo dito lá. Ok, gente? Então, a moral tem essa questão da obrigação, da imposição sobre todas as pessoas que fazem parte desse grupo. Ok? Quer ver um exemplo de moral? A lei. A lei. Né? Qualquer lei que existir. O que cada lei diz? O que deve ser feito. Não sei se vocês já repararam. A lei sempre está dizendo para as pessoas o que elas devem fazer, né? Ou no mesmo sentido, o que elas não podem fazer, o que é incentivado para fazer e o que é proibido de fazer. Ou seja, né? Não deixa de ser um conjunto de regrinhas que estão ali no espaço público para que todo mundo tenha conhecimento e, ao mesmo tempo, serve de referência e, ao mesmo tempo, é obrigatório para você poder cumprir. Então, um bom exemplo aí para poder gravar isso é a lei. A lei é um grande exemplo de uma moral que diz o que fazer, diz o que não fazer, é uma referência, mas, ao mesmo tempo, ela é obrigatória. Tá bom? Tem coisas, gente, que são proibidas pela lei, mas que a gente nem preocupa em saber que tem uma lei proibindo. A gente já não ia fazer de qualquer jeito, né? A gente já não ia fazer. Mas mesmo assim, tem uma lei lá obrigando a fazer aquilo, tá bom? E já a ética, gente, ela é um pouco diferente. Ela é bem diferente nesse sentido. Então, a ética não é obrigatória. Ela é realmente só uma referência que está parada ali no ar para as pessoas. Então, ela não tem essa coisa que a lei tem, por exemplo, da obrigação, né? Se você descumpre uma lei, ou seja, a moral daquele grupo, né? A polícia vai, te prende, te coloca na cadeia, porque você não cumpriu aquela regra moral, tá bom? No caso da ética, isso não existe. Ela fica ali, parada onde ela está, para que as pessoas saibam dela e para que, servindo de inspiração, servindo de orientação, para que as pessoas, né, olhem para aquilo ali e tentem repetir aquele comportamento. Então vocês estão entendendo que, né, ao mesmo tempo que ética e moral são referenciais de comportamento de um grupo, estão ali disponíveis para consulta de todo mundo, para observação de todo mundo, ao mesmo tempo que as duas cumprem essa mesma função, a moral é
obrigatória é, eu dei o exemplo da lei, né, mas tem vários outros tipos de moral que não são lei, mas também são obrigatórias. É, mas existe uma força para fazer a moral ser cumprida, né? Enquanto a ética é livre, tá? Ela está ali como referência, mas nunca vai haver alguém que te coloca uma punição, né? Que te expulsa do grupo, ou que sei lá o quê, porque você não cumpriu essa ética. Por quê? O papel da ética é mesmo servir de referência, sem necessariamente ser uma coisa, né, forçada sobre as pessoas. Então, a primeira diferença que eu estou marcando com vocês é essa questão da obrigatoriedade, tá bom? Obrigatoriedade. Essa questão da obrigatoriedade, a moral é obrigatória e a ética é obrigatória no sentido de força, né? Que alguém vai te forçar a, a, a cumprir essa moral. A ética não tem essa força para te fazer cumprir, né? É, então, indo além dessa questão da obrigatoriedade, da força que te faz cumprir aquilo ali, tem uma outra diferença de origem também. Por exemplo, então entrando aqui na segunda diferença entre ética e moral. A ética, pessoal, ela é criada pelo próprio grupo, tá? É, a partir de um debate entre as pessoas. Tudo bem? Então, a ética está dizendo para vocês o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. A ética está dizendo isso. A moral também, mas deixa a moral para lá um pouquinho. A ética está te dizendo o que é certo e o que é errado. Quem decidiu isso? Nós mesmos, que fazemos parte de um grupo. Como que a gente chegou nessa conclusão? Conversando, convivendo, né? É um processo, gente, que acontece o dia inteiro, tá? E a gente está constantemente discutindo entre a gente, tá? Membros ali do mesmo grupo. Eu sempre penso assim numa equipe de trabalho ou numa pequena empresa, tá? Um grupinho de pessoas que está ali convivendo sempre, muitas horas por dia, todo dia, e que, enfim, né, tá passando pelas mesmas situações, tá tendo aquela convivência ali intensa de trabalho. E à medida que as coisas acontecem, as pessoas ali vão ter uma opinião a respeito, tá bom? Porque quando eu falo assim, é um debate do grupo, uma reflexão do grupo que gera éticas, vocês podem ficar com a ideia de que todo mundo senta ali numa mesa grandona e vai fazer uma assembleia, né? Quem gostou da atitude do chefe, quem não gostou, por que um debate, assim, uma assembleia? Não é isso, gente. Nas nossas, quer dizer, pode ser isso também, né? Pode ser também nas nossas relações assim no cotidiano, nas nossas conversas, é, sei lá, no horário de almoço, ou mesmo durante o trabalho assim, a gente vai fazendo essa reflexão sem perceber. Nossa, viu, fulano? O chefe deu um aumento só para uma pessoa ali que ele gosta, que é mais próximo dele, que é mais puxa-saco, né? E deixou todo mundo sem aumento, né? Você viu como é que tratou diferente? Você está dando uma opinião aí negativa, a outra pessoa escuta, pois é, eu acho isso um absurdo. Era melhor não ter dado aumento para ninguém do que ter dado para uma pessoa só, porque criou uma diferença. Isso aí, gente, vocês estão fazendo um debate, tá bom? E cada pessoa que conversou vai passar isso adiante, vai conversar com uma terceira, vai conversar com uma quarta. Então, eu estou enxergando aí uma conversa que envolve todo mundo do grupo, todo mundo da empresa, né? E nessa conversa as pessoas vão emitindo a opinião delas, né? Vão se posicionando. Aí já chega alguém e fala assim: não, peraí, você percebeu que no mês passado fulano veio trabalhar no domingo, veio trabalhar no sábado, cancelou férias dele? Eu não sabia, não. Pois é, ele precisou fazer, porque o setor dele estava com muito trabalho acumulado e tal. Tá, né? Então, pensando bem, eu acho que foi justo ele ter sido o único a ganhar um aumento e tal. Entendeu? As pessoas vão trocando opinião, vão trocando avaliações sobre o assunto, né? E vão refletindo, né? Vão recebendo fatos novos, realmente.
Pensando bem, eu acho que foi justo, né? Vão recebendo fatos novos, vão se posicionando e vão construindo o seu posicionamento, tanto o seu posicionamento individual quanto o posicionamento coletivo do grupo. Se durante o dia inteiro essa fofoca correu, essa notícia correu entre todo mundo deu uma opinião, todo mundo ouviu uma versão, assim, todo mundo acabou debatendo, mesmo que não estivesse todo mundo sentado ali na mesa, você acabou construindo, ao final do dia, uma leitura coletiva sobre o assunto. O grupo inteiro pôde se posicionar a favor ou contra, dar os seus argumentos e, né, no final do dia, ou no final, sei lá, de 2 ou 3 dias, que o assunto circulou, houve um posicionamento ali de todo o grupo em relação a essa atitude do chefe aí de ter dado o aumento a uma pessoa só. Então, esse tipo de conversa, pessoal, é uma reflexão ética, para a construção de uma ética, é o debate que eu vou colocar aqui tantas vezes na aula de hoje, né? No final do dia, definiu-se uma posição do grupo a respeito desse assunto, desse tema aí, e só, entendeu? Não quer dizer, né, que o pessoal vai fazer um abaixo-assinado depois, nós concordamos e tal, e mandar para o chefe. Não precisa ter, não precisa acontecer isso, entendeu? Nem a favor, nem contra. O que acontece é que no final do dia o grupo construiu uma leitura sobre o assunto. O grupo tem um entendimento do que acha desse assunto, ok? Então construíram uma ética a respeito desse assunto. Gente, eu peguei um exemplo aqui bem pequenininho, uma coisa bem pontual, de um funcionário da equipe separado ganhar um aumento de salário enquanto ninguém mais ganhou, mas isso é para poder exemplificar, né? Vamos supor um caso aí polêmico que mexe com todo mundo. Mas no longo prazo, os grupos acabam discutindo sobre tudo, pessoal. Sobre o que é uma postura honesta de trabalho, o que é uma postura aceitável de trabalho, o que é uma convivência agradável, o que é uma convivência ruim dentro do ambiente. As pessoas vão construindo essas ideias, gente. As pessoas, eu digo, os grupos vão construindo essas ideias ao longo do tempo, à medida que conversam, que trocam opinião, que vão chegando aí a um ponto de vista comum. E no final, né, de um período aí, de um tempo, tá consolidada aí a ideia geral de todo mundo sobre aquele assunto, tá bom? Eu já dei aula, por exemplo, em universidades, gente, não sei como que isso acontece na UFRA, juro que não sei, mas eu já dei aula em universidades que a coisa mais normal do mundo era terminar a aula, o professor sair com a turma para tomar uma cerveja. Coisa mais normal do mundo. E eu já dei aula em outras universidades que isso podia ser considerado quase que um pecado, não só por parte dos alunos, quanto por parte dos professores, quanto por parte da própria instituição, que também não achava isso legal. Então, eu já convivi com os dois extremos, né, onde esse tipo de atitude era muito respeitada pelo grupo e valorizada pelo grupo, uma coisa normal, né, um programa social assim é, aceitável e considerado como uma coisa boa, então era um referencial que existia naquele grupo. E também já convivi com o outro extremo, que alunos e professores vivem em planetas diferentes, tá? Os dois são alienígenas, eles se encontram durante uma parte do dia e depois cada um volta para o seu planeta, completamente afastados. Já convivi com os dois, para vocês perceberem essa ideia que eu estou falando. Cada grupo, ao longo do tempo, constrói a sua ética, constrói aí os seus valores, o que considera bom, o que considera ruim, o que considera agradável, o que considera justo, o que considera injusto, evidentemente. Entenderam, gente? É essa convivência entre as pessoas, essa troca de opinião que vai criando essa visão comum sobre determinados assuntos. Ok? Então a ética é assim. Ela surge do relacionamento das pessoas desse grupo, ela gera essas opiniões,
esse quadro de valores ali, né? O que nós consideramos bom, o que nós consideramos agradável, o que nós consideramos desejável, né? Uma coisa que o grupo quer, o grupo gosta, né? E também os opostos de estudo, né? Aquilo que é ruim, aquilo que é desagradável, né? Né? Como o outro lado da moeda. Então, o grupo constrói a própria ética. A ética fica ali à disposição para consulta de todo mundo e não existe vamos dizer, uma polícia, um poder que vai obrigar todo mundo a seguir essa ética. Não existe. Ela simplesmente fica ali como referência, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse nessa universidade onde alunos e professores são alienígenas, assim, ó, não tem nenhuma relação, nenhuma convivência, né? Se eu começasse a dar aula lá sem saber da ética do grupo, acabei de chegar, né? E não estou sabendo de nada. E termino uma aula. Gente, quem vai comigo ali no bar ali da esquina? Vamos tomar um chopp aí, hashtag sextou, não sei o que. Imagina se eu chamo a turma para fazer isso comigo no final da aula, sem saber de que a ética deles é contrária a isso. O pessoal ia, né, crescer o olho desse tamanho comigo, iam, sei lá, me achar assim, é, sei lá, uma conduta inadequada, e eu, né, ficar, não, que isso, falando de mim pelas costas, mas eu não ia perder meu emprego, eu não ia, né, sofrer um puxão de orelha pela instituição, simplesmente ia causar um mal-estar ali, porque eu fiz uma proposta que é antiética, de acordo com a ética desse grupo, ok? Então, essa é a forma como surge e é criada a ética. Aí eu peguei aqui como exemplo, né, gente? Aí colocando a discussão de exemplos, é, dentro de exemplos maiores, né? E tirando esses pequenos exemplos que eu dou para vocês aqui, ó. O grupo sempre se pergunta: o que nós queremos para o nosso futuro? Isso é uma pergunta aparentemente boba, mas todo grupo faz essa pergunta e chega em alguma resposta, tá bom? O que o grupo quer para o futuro? Onde eles querem estar daqui a 5 anos, 10 anos, enfim, todo grupo constrói ali uma visão de futuro que acharia legal, né? O que podemos considerar como benéfico para nós? Aquela ideia de bom ou ruim. Tá? O grupo define o que é bom para ele. Tá bom? Não existe uma definição que já venha pronta, não. Cada grupo define aquilo que aquele grupo acha bom, aquilo que o grupo quer para si. Entendeu? É uma definição do grupo, né? Agora aqui, um ponto assim que é um pouco menos evidente, um pouco menos, não está tão na cara assim, mas vocês vão ver mais para frente que isso é muito importante. Ó. Como nós pretendemos buscar esses objetivos? Então, por exemplo, não é só o que o grupo quer para o futuro, mas sim como obter, mas sim também, né, como obter esses objetivos, tá certo? Não é toda forma de ação que pode ser aceita, pode ser validada, né? Tem algumas coisas que o grupo não aceita. Não, eu quero chegar a esse objetivo, mas não dessa forma. Eu quero ganhar, mas eu quero ganhar de uma forma honesta. Eu não quero ganhar de uma forma roubando, né? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Então, os grupos também sempre discutem, mesmo que. Aí que lembrei, né, gente? Não precisa sentar numa mesa grandona e fazer uma votação, não. É nessas conversas do dia a dia, nessas interações, né? Que se constroem esses valores em comum, essa ética do grupo, né? Então, também as formas de se obter esses objetivos também são uma discussão do grupo. A gente quer que a nossa empresa cresça, mas nós não estamos dispostos a trabalhar de segunda a segunda.
fazer expediente domingo, fazer expediente sábado à tarde, à noite. Existe um limite. A gente quer chegar nesse objetivo, mas não vale a pena passar por esse caminho de trabalhar ininterruptamente, sem descanso. Entenderam? É, então, quando eu falo do grupo decidir construir a própria ética, né? Eu estou falando não só dessas coisas mais óbvias, o que nós queremos, é, o que é bom, o que é ruim, o que nós queremos, mas também como obter esses objetivos, como chegar lá, também é objeto de discussão e também vai fazer parte de uma ética própria do grupo, tá bom? Quais instrumentos, formas de ação e comportamento seriam condizentes com os valores que queremos para o nosso grupo, né? Mais ou menos a mesma coisa que a pergunta de cima, só que entrando mais em detalhe, né? Não é permitido fazer de tudo ou qualquer coisa. Algumas formas de comportamento seriam inaceitáveis para esse grupo, né? Quais caminhos nos levariam a esse futuro que desejamos? Também, né, na mesma linha de discutir os meios que são possíveis de nos levar para aquele final e quais os meios que são aceitáveis para seguir nessa linha. Entendeu, gente? Tudo isso que eu estou falando aqui é uma ética que existe dentro de um grupo. Eu estou pensando, um grupo de trabalho, uma empresa grande ou pequena, né? É uma ética que o grupo decidiu coletivamente e que fica ali aquele conjunto de valores, aquele conjunto de opções que são preferíveis, que são aceitáveis, que são desejáveis desse grupo. Seguindo essa linha que eu coloquei aqui dessas perguntas. Então, até coloquei aqui, são perguntas que costumam direcionar uma reflexão ética. Agora, gente, eu não sei se vocês perceberam, eu estou falando muito em grupo, mas ainda não expliquei por quê. Gente, ética é só coletiva, viu, gente? É só coletiva. Não é individual, não é cada um define a sua e segue de acordo com isso, não. O ser humano, ele vive em grupo, né? Isso aí é inevitável, a gente vive em grupo. Até se você estiver numa ilha deserta, você vai se comportar de acordo com as regras de grupo que foram ensinadas a você, né? Então a gente está ligado a grupos o tempo inteiro, então o nosso comportamento é coletivo, ok? Então, quando eu estou falando aqui de ética, é uma construção sempre de um grupo. E aí vamos descascar essa cebola mais um nívelzinho, vamos aprofundar mais um nível, né? Então, se um grupo define a ética, né? As pessoas daquele grupo vão conversando, vão chegando a conclusões ali coletivas sobre o que é a ética que eles querem para aquele grupo. Então, professor, outro grupo feito por outras pessoas, composto por outras pessoas, pode chegar em outras escolhas, outras decisões completamente diferentes, certo? Certo. Certíssimo. Até deixei de vermelho aqui, ó. A ética não é universal. Não é universal. Tá bom? O que um grupo considera com um comportamento ético, positivo, bonito, correto, outro grupo que desenvolveu outra ética, ou seja, outros valores, outros objetivos, outro grupo pode achar isso um absurdo. Mas não interessa, gente. Por quê? Você faz parte do grupo A e não do grupo B. Não é? Então, o que te interessa é a ética do grupo que você faz parte e que você ajudou a construir essa ética, porque você está ali, você está conversando com as pessoas, você tá participando dessa reflexão, ok? Então, é uma coisa meio boba, eu vou dar um salto lá para frente, né? Não vou dar não, tá até aqui o escrito, né?
é uma coisa meio boba quando a gente fica criticando o comportamento de outras pessoas, sendo que a gente não faz parte do mesmo grupo que ela. Então, eu estou usando a ética do meu grupo para criticar o comportamento de uma pessoa que faz parte de outro grupo e, portanto, que tem outra ética. Então, é meio que um comportamento assim, meio perda de tempo, né, gente? No mínimo perda de tempo. Porque você está querendo, por exemplo, usar uma reguinha, uma réguazinha daquelas de criança infantil para medir um lote. São medidas diferentes. Você ficar lá o dia inteiro medindo o lote com aquelas reguinhas de 10 centímetros, né? Além de dar muito mais trabalho, você vai acabar errando em algum ponto, vai acabar fazendo uma besteira, né? Não foi feito para isso, ok? Então você só avalia o comportamento de um grupo fazendo uso da ética desse grupo, tá bom? Pode ser até que eu não seja membro desse grupo, mas eu vou procurar saber qual é a ética desse conjunto de pessoas para poder saber se o fulano está sendo ético, está tendo um comportamento ético ou não. Então eu só julgo a pessoa, entre aspas, de acordo com a ética da qual ele faz parte, né? A ética do grupo que ele faz parte, entendeu? Porque senão a gente vai estar sempre fazendo um comentário sem sentido, né? Eu avaliar uma pessoa que está de fora do meu grupo pelas regras do meu grupo. Não faz sentido, né? Mas todo mundo faz isso, né? Quase todo mundo faz isso e quase o tempo inteiro. Então fica um pouco sem sentido, né? Então, pessoal, o que eu estou colocando aqui? A ética não é universal, cada grupo faz a sua, define o que é certo, o que é errado, o que o grupo quer, o que o grupo prefere, o que o grupo aceita, o que o grupo incentiva. Cada grupo define a sua ética. Ah, professor, pode ter dois grupos com a mesma ética? Pode, por coincidência, né? Pode ser uma coincidência desses dois grupos separados terem discutido cada um, né, no seu espaço e terem chegado à mesma conclusão. Pode acontecer, né? Mas, via de regra, vocês já põem isso na cabeça. Eu não faço parte daquele grupo. Eu, muito provavelmente, se eu fizer uma avaliação deles, eu vou estar fazendo usando a minha ética para aplicar no comportamento deles. Então, já é uma avaliação injusta, incorreta. Ok, gente? Então, tá no ponto que eu coloquei aqui, ó. Aqui, o engano mais comum é o de se empregar o termo ético com conotação universal, avaliando o comportamento de alguém que está fora do grupo com os parâmetros que se aplicam apenas a esse grupo. Aí, ó, afinal, quem decidiu por tais referências foram os integrantes do grupo e não quem está fora dele. Ou seja, eu consigo dizer se alguém foi ético ou antiético usando os parâmetros do grupo que essa pessoa faz parte, tá bom? Então, coloquei aqui, ó, não há, portanto, a possibilidade de uma ética individual. Isso aí eu já tinha falado. A ética é sempre coletiva, a discussão e reflexão que constroem e atualizam a ética. Então, nós temos, né, Então, nós temos, pessoal, já partam desse pressuposto, várias éticas diferentes, cada uma própria de um grupo diferente, tá bom? Cada uma que se aplica ao seu grupo, né? No senso comum, né, as pessoas usam ética como um elogio. Ah, fulano é muito ético, né? Mas, na verdade, as pessoas estão querendo dizer, né, quase que, né, como um elogio mesmo, fulano é muito bom, fica como um elogio genérico, né? Ah, fulano tem um comportamento muito ético, ah, fulano tem um comportamento muito bom. Mas para a gente poder realmente afirmar isso,
a gente tem que saber qual grupo a pessoa faz parte, qual a ética desse grupo que ela faz parte, para saber se o comportamento dela está condizente com a ética do grupo que ela faz parte. Isso aí é para poder, né, pegar um gancho aí no que a gente escuta fora da universidade, né? Vocês conseguirem entender que o sentido é um pouco diferente, tá bom? É, Aí eu coloquei aqui. A empresa na qual estamos inseridos é definitivamente um grupo que define a própria ética, ou seja, é o que eu falei no início da aula, né? Eu sempre penso nos exemplos pequenos, nos grupos de pessoas, nos grupos pequenos, né? Dividindo espaço, né? Se correlacionando, discutindo, fazendo uma reflexão e definindo o que é aceitável nesse grupo e o que não é, tá bom? É, então, gente, trazendo aqui esse conceito que eu passei para vocês até agora, né? Trazendo esse conceito para a vida da gente, eu sempre coloco para vocês que a gente tem que usar essas leituras teóricas para a nossa vida prática, né? Então, o que eu já puxo aqui para vocês de conselho aí nesse sentido, né? De recomendação? Procure saber qual é a ética do grupo onde vocês estão entrando. Procure saber isso, tá bom? É, Porque aí vocês já vão poder saber o que esse grupo considera como uma coisa positiva, desejável, né? As qualidades que esse grupo valoriza. Se for uma opção para você, você pode tentar adquirir essas qualidades, né? Ou destacar essas qualidades em você, se você tiver essas qualidades, evidentemente, né? Então vocês já sabem o que é o referencial do grupo, portanto, o que eles vão valorizar. Isso, gente, parece muito simples, né? Seguindo a linha que eu estou falando aqui até agora, parece um raciocínio muito simples, muito lógico, né? Mas se vocês forem pensar assim no dia a dia, pouca gente faz esse raciocínio. A maioria das pessoas quer mostrar para os outros aquilo que ela acha uma qualidade dela, entendeu? Aquilo que ela valoriza nela mesma. Só que nem sempre essa qualidade faz parte da ética do grupo onde você está entrando. Mas a gente olha muito para o próprio umbigo e acaba chegando, por exemplo, numa entrevista de emprego. Então, vou puxar aqui para uma situação bem crítica da nossa vida, né? A gente acaba indo para uma entrevista de emprego preocupado em falar A, B, C, D, porque é aquilo que você considera uma qualidade sua. Algumas qualidades suas, né? Sem parar para pensar qual é a ética desse grupo. Portanto, o que é que esse grupo iria valorizar ou iria preferir em um funcionário. Então, corre o risco de você chegar lá? Corre o risco não, né? Isso é super comum. Você chegar numa entrevista e falar tudo que a empresa detesta. E você ainda achar que você está saindo bem na história, né? Porque você expôs aí uma série de qualidades suas e tal, não sei o quê. Só que não parou para pensar, não parou para analisar se esse grupo valoriza essas coisas que você está mostrando, tá bom? Se faz parte da ética desse grupo esses atributos, essas qualidades que você está mostrando. Entenderam, gente? Então, assim, vamos fazer esse exercício e provavelmente a atividade que eu vou passar para vocês vai nessa linha de você observar um grupo e tentar entender a ética desse grupo para você poder, né, saber como você entra, como você relaciona com esse grupo, tá bom? É... Mas, gente, a minha recomendação é sempre essa: observa
procura sinais, procura indicação de qual seria a ética desse grupo, para que assim vocês possam saber se apresentar para esse grupo, né? Agora, em alguns casos, gente, você pode ser, né, tudo aquilo que o grupo não quer. Então, você não vai gastar nem o dinheiro do ônibus para ir lá fazer uma entrevista de emprego, né? Não vai gastar nem seu dinheiro. Quando eu estava na minha graduação, gente, na minha primeira graduação, nos anos 90, eu participei de um processo seletivo de estagiário, né? Como eu era graduando, estava doido para fazer estágio, e tinha um estágio que era o sonho de todo mundo. Pagava salário de emprego, praticamente. Era uma empresa que te pegava assim, né? Te pegava para criar, entendeu? Você entrava estagiário, o pessoal já estava olhando na carreira que você ia ter ali dentro, né? Era assim, o estágio dos sonhos que te encaminhava para o emprego dos sonhos, numa grande empresa, né? E o que que acontece? Eu fui participar do processo seletivo, que era gigantesco, eram dezenas, assim, centenas de estudantes, né? E no final eles foram enxugando, 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 e ficou em 4 ou 5 pessoas. Então ficou em 3 pessoas, eu era uma das 3 pessoas. É, e você já começa, né, a fazer conta, né? Com dinheiro, o que você vai gastar, você já começa a se sentir o VIP da história, né? Já deu para perceber que eu não passei, né, gente? Porque senão, né, pelo jeito que eu comecei a história, vocês já viram que eu não passei. Mas o mais estranho é que as 3 pessoas que estavam lá na finalzinha, né, eu e mais 2 pessoas, nenhum de nós passou. Mas como assim? Você tem um processo seletivo inteiro que vai eliminando dezenas de pessoas, no final chegam 3 e nenhuma passa, e aparece uma outra lá que ninguém sabia onde estava e pega a vaga. E aí foi aquela revolta, que absurdo, não sei o quê, por que que abre um processo seletivo desse tamanho, já que ia pegar uma pessoa, né, que sabe lá de onde, não sei o quê, e a gente já querendo fazer e-mail revoltado, querendo fazer um carnaval lá. Até que alguém achou um trecho lá do edital da empresa, não lembro se era um edital ou um e-mail que a empresa mandou. E tava lá aquela letrinha miúda do contrato falando o seguinte, que para eles era muito importante empregar várias pessoas da mesma família, né? Ter muitos integrantes da mesma família dentro da empresa, isso para eles era um valor mesmo, isso fazia parte da ética deles, e que sempre, no processo seletivo inteiro, alguém com parente ia ter preferência sobre alguém sem parente. Estava escrito isso. Né? Só que na hora de inscrever, você não está prestando atenção, você está pensando só no salário. Né? Então eu cometi esse erro de criar expectativa aí, de ir todo feliz, para no final aparecer uma menina que já tinha sido eliminada do processo seletivo e mandou um e-mail lá, falou assim, olha gente, vocês me eliminaram, mas tem um tio meu que trabalha com vocês há mais de tantos anos, e vocês não podem me eliminar e deixar só pessoas que não têm parente na empresa. E puxaram ela de volta para o processo seletivo e deram preferência para ela, ela ficou com a vaga, porque ela tinha um tio que trabalhava lá, né? E isso estava claro nas regras do processo seletivo, estava escrito lá, né? Ou seja, como boa ética, né? Estava lá como referência para todo mundo, né, saber de que esse referencial, né, era adotado por eles. Então, moral da história, entrou a moça que tinha o tio lá trabalhando na empresa, e isso estava, né, isso foi comunicado para a gente desde o início do processo seletivo, a gente aqui não prestou muita atenção. Né? Então, pessoal, para evitar esse tipo de problema, né, que às vezes pode ser até mais grave, eu sempre recomendo a vocês procurar saber, procurar se informar, né, qual é a ética desse grupo, quais são as regras que esse grupo considera referenciais, ideais, para que todo mundo olhe naquela direção e se esforce ao máximo para ser aquilo ali, ou para se aproximar daquilo ali. Essa é a ideia de referencial.
né? Aí, gente, né, eu até coloquei aqui, né? É importante perceber e tomar consciência da ética do grupo. Afinal, ela já existe e já participamos dela. Nesse aí não é o exemplo que eu dei para vocês de um processo seletivo, né? É muito mais a ética do grupo onde você já está, você já faz parte, né? Ou seja, fique esperto, né, também para o grupo onde você já está inserido, porque esse grupo tem uma ética, você pode até não perceber, mas você participa da construção dessa ética, então saiba se posicionar também, porque você já está nesse meio. Eu estou trabalhando com outro exemplo aí, né, um grupo do qual você já faz parte. Pessoal, outra característica da ética que eu já comentei aqui por alto, só que eu não parei para explicar. A ética, gente, ela nunca está parada, tá? Ela nunca está parada. Ela está em constante movimentação, ela está em constante mudança. Pô, professor, aí é difícil, né? Aí você complica a minha vida, né? Falando que a ética está em constante mudança e eu tenho que acompanhar, eu tenho que observar. Gente, complico mesmo. Na verdade, o problema é complicado, né? Eu estou só dando a notícia para vocês. Lembra quando eu falei para vocês que a gente constrói a ética, a gente grupo, né? O tempo inteiro, que a gente está fazendo o debate que constrói a ética o tempo inteiro, o que você achou, o que você pensou, qual que é a sua opinião, como é que você justifica isso, e à medida que a gente vai batendo papo, né, dentro do grupo, né, e discutindo esses valores, a gente está construindo a ética, pois é, depois que a gente constrói, a gente não dá ponto, parágrafo e manda imprimir, não. A gente continua, porque vão surgindo novas situações, vão surgindo novos atores, algumas coisas que se repetem com o tempo, outras coisas novas que é, é, passam a existir que não existiam antes. Então, sempre tem um elemento novo para manter essa discussão acontecendo. E muitas vezes a gente aí, membros do grupo, né, a gente pode mudar de opinião, a gente pode acabar construindo uma outra opinião a respeito de um assunto específico, a gente pode mudar a ética daquele grupo em relação a esse assunto. Aliás, isso é super comum. O exemplo que eu dei para vocês, né, de faculdade, de universidade, onde professores e alunos se relacionam muito, né? Sai para beber, dá carona de carro, aquele relacionamento próximo, né? E por outro lado, né, universidades onde professores e alunos só se encontram na sala de aula, isso mudou muito, gente. Essas éticas diferentes, né, para cada instituição, isso mudou muito com as redes sociais, né? Não dá mais para manter essa separação total entre professores e alunos, sendo que o professor, quase todos praticamente, tem rede social, coloca lá um pedaço da sua vida, os alunos vão ver, não deixa de ser uma forma de ver o lado humano do professor, e o professor também acaba, muitas vezes, seguindo os alunos e vendo ali partes aí da vida pessoal dos alunos, né? Isso aproxima, isso cria uma certa relação nos lugares onde essa relação não existia, né? Ou nos lugares onde essa relação não era considerada adequada ou necessária ou positiva, né? Então, o que acontece? O que eu já vi acontecer também? Lugares onde a separação era muito grande, era muito forte, né? Isso mudou, essa ética mudou, e hoje professores e alunos têm uma certa aproximação que foi causada pelas redes sociais, né? Essa coisa de um acabar vendo um pouco da vida pessoal do outro aí, e aí o distanciamento se rompe, né? Então, gente, o que eu estou falando para vocês? A ética não é congelada no tempo, ela não é parada no tempo. Ela está sempre em processo de construção, reconstrução, reforma, mudança. É uma dinâmica constante, tá bom? Coloquei aqui, vão produzindo continuamente novos posicionamentos, valores e objetivos para o grupo, tá bom? É, Quer ver um outro exemplo
bobo, gente, de mudança, né? Quando o celular, aí eu vou entregando a idade, né? Não tem jeito. Quando o celular começou a se popularizar no Brasil, gente, se tornar uma coisa acessível, que a maioria das pessoas podia comprar um aparelho, podia pagar um plano de operadora, deixou de ser uma coisa muito cara, né? O celular começou, que eu me lembre, em 95, 94, 95, e era uma coisa só para milionário, só para milionário. O aparelho custava uma fortuna, os planos de celular custavam uma fortuna, era uma coisa que só havia na televisão. Aí eu lembro muito claramente em 99 foi um ano que houve uma explosão assim de todo mundo começar a comprar celular desenfreadamente. Começaram a aparecer aparelhos baratos, operadoras começaram a fazer planos baratos, eu lembro isso nitidamente, 99. É, e aí o celular passou a fazer parte da vida de todo mundo, né? Nessa época, gente, o que começou um fato novo, pegando esse exemplo aí de universidade, tá? Um fato novo que começou a acontecer era alunos de universidade terem celular. Hoje em dia, acredito que todos vocês têm, né? Isso começou em 99, tá? É, e aí alunos começaram a ter celular, professores começaram a ter celular, as pessoas começaram a ir para a aula levando celular e começaram a surgir situações que não existiam antes, né? Por exemplo, o celular tocar durante a aula, né? Hoje em dia, o que você faz? O professor, na aula presencial, né? O professor, geralmente, né? Nem para a aula, ele sabe que o aluno não vai atender, ele sabe que não é correto, ele continua a aula, ou então ele para ali só por um segundo, o aluno pega, desarma o telefone, ou desculpa ali, professor. Ou então nem fala nada, entendeu? É um negócio assim, tão pequeno, né? É um incômodo, mas é um incômodo tão pequeno que às vezes o professor não fala nada, o aluno não fala nada, desarma lá, continua olhando e vida que segue, né? Então não é um grande evento assim se o celular de alguém começa a tocar no meio da aula. Isso hoje em dia, em 2020, né, 2019, quando a gente ainda tinha aula presencial, né? Agora, em 99, né, 20 anos atrás, isso era, gente, era o seu celular tocar no meio da aula era pior do que você xingar a mãe do professor. Aí eu falando como aluno, porque eu era aluno na época, né? Era uma ofensa tão grande, era uma ofensa tão grande, que assim, era a coisa mais comum, era o professor parar a aula para passar, assim, passar aquele sabão, passar aquele sermão na pessoa que deixou o celular ligado e que tocou, assim, um apitinho do telefone, você pega ele e desliga. Coisa mais normal era o professor falar 20 minutos acabando com a raça do aluno. Então, foi a forma, né, a primeira forma de lidar com isso. Acho que com o tempo foi se tornando uma coisa tão comum que deixou de ser uma polêmica tão grande. É claro que continua sendo uma coisa, um acontecimento desagradável, né? Porque corta ali o andamento da aula, mas não é uma ofensa tão grande. Inclusive, nessa época aí, em 99, né? Todo mundo começou a ter celular, meus queridos amigos de sala, né, meus queridos colegas, no primeiro dia que eu apareci com o celular lá, todo feliz da vida, todo mundo já tinha arrumado celular antes de mim, aí eu apareci lá um dia com o celular, mostrando, olha, gente, tal, todo mundo anotou meu número e fizeram a gracinha de me ligar, né? Na primeira aula que eu entrei com o celular, um gaiato saiu da sala e ligou para mim, para o meu número poder tocar no meio da aula. Eu tomei um xingo que eu não esqueço até hoje, o xingo que eu tomei do professor. Porque é o primeiro dia, gente, você nem lembra lá de botar no silencioso, você não lembra, você está tão encantado lá com o aparelho que não passou pela minha cabeça em botar ele no silencioso. E meus queridos amigos imaginaram isso. Ó, primeiro dia ele não vai botar no silencioso, né? E levei um torra, gente, acho que como nunca na minha vida. Acho que nem meu pai e minha mãe me deram um xingo tão bem dado igual esse professor deu, né? Por isso que eu sempre uso esse exemplo. Então, em 99, 2000, nessa época aí, 20 e poucos anos atrás, quando o celular se popularizou e todo mundo começou a levar o celular para a sala de aula, era uma ofensa muito grande pela ética da época
a aula ser interrompida com um apito de celular, né? Hoje em dia, não é. Hoje em dia não é um acontecimento assim, quase que irrelevante. O professor ou não para a aula ou para um segundo ali, depois continua, né? Ou seja, a ética mudou nesses 20 e poucos anos, né, em relação a esse assunto, ok? E pode mudar até mais depressa, né? Pode mudar até mais depressa. Hoje em dia, as questões assim que são polêmicas, né, é gravar a aula do professor sem autorização dele, né? A pessoa botar o gravador ali durante a aula, isso ainda dá polêmica, ou filmar a aula do professor, isso ainda dá polêmica, principalmente com os professores do direito aí que ficam ofendidíssimos. No meu caso, gente, eu não ligo não, né? Já não ligava não, porque eu imaginava dessa possibilidade, para que eu vou brigar, né? Então, se a pessoa quiser gravar, filmar, tanto faz. Eu já me comporto como se eu estivesse sendo gravado, mesmo que muitas vezes eu não seja. Mas, enfim, né, só para ilustrar para vocês como a ética muda ao longo do tempo, à medida que vão surgindo novos elementos ali, novos acontecimentos, ou mesmo as pessoas podem, né, sei lá, se cansar de um determinado assunto e passar a construir uma ética negativa em relação àquilo, às vezes pela própria repetição, os membros do grupo mudam de percepção sobre aquele assunto e surge uma outra, constroem, né? Os membros do grupo constroem uma outra ética a esse respeito, tá bom? Ponho isso na cabeça então, a ética é dinâmica, ela muda com o tempo, ela se atualiza, ok? É, então, gente, deixa eu ver aqui, eu tô seguindo o esquema direitinho hoje. É, por se tratar de uma discussão que culmina em valores coletivos, a ética é um referencial, já falei isso para vocês, está disponível para os integrantes do grupo como orientação a respeito daquilo que é correto ou não em termos de comportamento e atitudes no contexto desse grupo. Ou seja, né, é um resuminho final sobre ética, né, aquilo que eu vim falando com vocês o tempo inteiro. E a moral, pessoal? Eu já falei que a moral ela é obrigatória, né? Já falei que ela é imposta, então ela também vai falar de regras de comportamento, regras de visões de mundo, coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas, e tudo bem. Só que vamos falar aqui do funcionamento dela então. Já falei que a moral, né? A moral é obrigatória, enquanto a ética não é obrigatória. A moral, pessoal, ela, ela é formalizada, tá bom? Ela é formalizada, coisa que a ética muitas vezes não é, tá bom? A ética não precisa ser formalizada. Às vezes ela até é, mas ela não precisa ser formalizada. E esbarrei num outro programa aqui, peraí. A ética, gente, ela não precisa ser formalizada. Muitas vezes ela até, muitas vezes ela até mas ela não precisa ser. Já a moral, ela precisa ser formalizada. Ela precisa ser formalizada, que eu digo, ela é colocada no papel, ela é escrita, né? Ela é registrada e colocada à disposição para as pessoas. Por que que ela tem que ser formalizada? Muitas vezes ela tem que ser formalizada. Já que as pessoas vão ser obrigadas a obedecer, então as pessoas têm que ter acesso a essa, né, a essa regra, essa norma que ela vai ter que seguir, né? Então, muitas vezes, aí eu estou pensando aí em empresas, em grupos de trabalho, né, para simplificar o nosso exemplo, muitas vezes a moral, na maior parte das vezes, a moral é formalizada para que ela fique disponível para as pessoas saberem, né, o
o que as pessoas vão ter que obedecer, já que você é obrigado, né? Igual a lei, por exemplo. Por que existe, por exemplo, diário oficial no governo federal, nos estados e nos municípios? Todo mundo tem que ter um diário oficial para que todo mundo fique sabendo das normas, né, é, que são obrigatórias para todo mundo. Ah, professor, mas ninguém pega o diário oficial para ler todo dia de manhã para decorar as leis que vai ter que seguir. Não pega, ninguém pega mesmo, né? Mas a referência está ali. A referência está ali para você saber. Se você quiser um dia saber se tem uma lei que te proíbe de, sei lá, cuspir na janela, sair, abrir a janela e cuspir lá embaixo, joga lá no Diário Oficial, vamos ver se existe uma norma moral registrada, escrita, proibindo isso. A referência fica lá, guardada formalmente para você poder consultar, né? Então, eu sempre dou exemplo de lei, mas, né, vários outros tipos de moral aí, né? Outros exemplos de moral que vão além da lei. Então, o integrante do grupo, ele tem que obedecer. Coloquei aqui, ó, cabe ao integrante do grupo obedecer às regras morais. Obedecer. Então, aqui eu só recuperei aqui, ó. Perceber a semelhança entre ética e moral. Ambas dizem o que deve ser feito. Tá bom? Enquanto a ética te indica o que fazer, a moral te obriga o que fazer. Então, se você for pensar no dia a dia, né? No seu dia a dia, a diferença é enorme. Uma coisa é uma obrigação, que você tem que lembrar dela, porque senão você vai sofrer uma punição se você não cumprir. A outra coisa é um referencial ali, uma coisa, um ideal ali para que você, que está colocado lá, para que você corra atrás dele. E você quer correr atrás dele porque você participou da construção dessa ética, né? É sempre assim. Aí, gente, vou puxar um gancho aqui, tá? Do que a gente costuma falar no dia a dia. Várias empresas, e nós vamos trabalhar alguns exemplos aqui depois com detalhe, várias empresas colocam código de ética da empresa. Escrevem tudo, tá? Publicam, deixam no site ou imprimem, distribuem para todo mundo. Várias empresas têm um código de ética escrito lá na capa, código de ética. Gente, vocês já perceberam pela minha explicação de hoje que o código de ética não é um exemplo de ética, é um exemplo de moral, né? Porque quando a empresa escreve ali código de ética, esses são os nossos valores, essas são as nossas formas de comportamento aceitáveis, essas são as nossas proibições. E quase sempre tem ali a punição que você vai receber se você não seguir essas normas e regras, né? Gente, isso tem todos os elementos que a gente falou até agora de moral, de uma moral. É obrigatório, tem um castigo se você não cumprir, é registrado, escrito, disponibilizado para todo mundo entender, né? Diz o que que a gente tem que fazer, mas não sugerindo, mas sim obrigando. Então, quando uma empresa tem lá um código de ética, na verdade é um código moral e não um código de ética. Ah, professor, você está implicando com o nomezinho na capa. Tô, gente, tô implicando. Só que é aquela história, né, gente? O nome de uma coisa é ética, o nome de outra coisa é moral. Elas têm nomes porque elas são diferentes em muita coisa. Então, se você trocar o nome de um pelo outro, né, as empresas, né, trocam o nome de um pelo outro, é uma coisa grave? Não, mas está errado. Estou só pontuando para vocês, né, que não é uma coisa assim gravíssima, mas é o que acontece no dia a dia, esse uso inadequado. Talvez, pessoal, talvez, muito provavelmente, as empresas usam a palavra ética no lugar da palavra moral, ou assim, quem começou, quem fez isso primeiro, né?
pode ter feito essa troca porque a moral tem a própria palavra, né, tem um peso maior, né? Talvez pelo fato de que ela é obrigatória, de que ela é forçada, né? A gente fala moral, a gente sente um certo peso, isso é uma obrigação moral, a gente sente aquele peso, né? É uma coisa, a palavra realmente reflete aquilo que ela é, que é obrigatório, posto. Já a ética, não, a ética refere a coisas positivas, assim, que a gente corre atrás, que a gente tenta ser, que a gente tenta melhorar como membro daquele grupo para chegar naquele ideal ali que o grupo colocou. Talvez as empresas troquem as palavras, mesmo que gerando um erro, né? Mas talvez as empresas troquem as palavras para ficar com um clima mais leve ali na capinha daquele documento, né? Para não ficar aquela coisa assim, igual uma lei, né? Puf, cumpra-se, né? Para não ficar uma coisa muito pesada, para ficar com uma coisa mais leve, você adota uma palavra que é mais leve mesmo, né? Que tem para a gente mesmo, ela soa como uma coisa mais positiva e menos como uma obrigação, né? Talvez por isso. Mas que tá errado, tá, né, gente? Que tá errado, tá. Então, pessoal, outra coisa interessante aqui, tá? Para poder fazer essa diferença que eu falei do código de ética, né? Que na verdade são códigos morais. Vamos pensar aqui, pessoal. A moral é obrigatória? Sim. Ela é imposta, né, goela abaixo? Sim. Mas de onde ela veio? De onde ela veio? Ela tem lá uma série de regras que a gente tem que fazer, tudo bem, eu sou obrigado, eu vou fazer. Mas de onde vêm essas regras que estão escritas ali? Qual a origem delas? Né? Gente, a origem dessas regras é a ética. Olha as duas se aproximando aí de novo. Então, o que, que acontece? Dentro de um grupo, não acontece de alguém chegar, sentar ali, escrever as regras tirando da própria cabeça, escrever num papel e pum, virou uma obrigação de todo mundo. Está criada a moral do grupo. Ninguém cria isso sozinho, viu, pessoal? Mesmo que seja o chefe, esse poder do chefe, gente, do líder, esse poder é ilusório, viu, gente? Esse poder é ilusório. Ninguém manda em um grupo sozinho, tá bom, pessoal? Fica parecendo que sim, né? Que o dono da empresa, ou o diretor, ou o seu encarregado ali do setor, como ele, como ele tem uma posição melhor na hierarquia, ele manda ali dentro. Gente, manda até certo ponto, tá bom? Ele só manda naquilo que o grupo concorda em obedecer, ok? Isso aqui eu estou abrindo um parênteses para a sociologia, né, para poder explicar essa questão da moral, tá bom? Se um chefe bate de frente com o grupo inteiro, querendo fazer a vontade dele prevalecer, e a vontade dele é diferente da vontade do grupo, ele vai perder, entendeu? A gente acaba vendo isso nas empresas mesmo. Né? Começa a ter muita disputa, começa a ter muita briga ali dentro do setor, muita poeira, muita confusão ali. Se você tiver um gestor atento, ele observa que quem está criando a polêmica ali, a confusão, é o chefe, não é a equipe. Troca o chefe. Dá até menos trabalho do que trocar a equipe inteira. Isso acontece, isso acontece. Toda vez que ele quer impor a vontade dele sozinho sobre o grupo, e essa vontade é diferente da vontade do grupo, ele perde, tá bom? Então, quando que o chefe é respeitado? Quando ele propõe coisas que não são tão terríveis assim para o grupo. Ele propõe coisas que o grupo considera como razoáveis, né? Então, quando que uma moral ela pode existir dentro do grupo? Quando que essa moral pode ser registrada, disponibilizada e obedecida pelas pessoas? Quando essa moral ela é
ela parte da ética daquele grupo, entendeu? Porque se você colocar uma regra moral ali que ninguém conhece, ninguém concorda, que não tem nada a ver com o dia a dia daquele grupo, ninguém vai obedecer. Isso não vai ser uma regra moral, isso vai ser uma decoração qualquer. Vai ser só um pedaço de papel na parede. Não vai ter validade nenhuma, né? Então, a moral, ela surge da ética que o grupo já tem. O que o líder faz? O líder razoável faz? Ele entra no grupo, ele vê o que é a ética desse grupo, o que essas pessoas discutiram, o que elas concordaram, o que elas acham bom, o que elas querem para o grupo, quais são os valores, quais são as formas de trabalho que essas pessoas aceitam e consideram válidas, e ele vai registrar isso como um conjunto ali de regras morais e vai obrigar que as pessoas cumpram aquilo que as pessoas já faziam. Ué, professor, então está enxugando gelo, né, não está saindo do lugar? Não, pessoal, não necessariamente. Na medida que você registra isso como uma moral, você pode cobrar das pessoas. Enquanto era só uma ética, você não podia cobrar. Era uma coisa assim mais genérica, né? Mais um sentido de um sonho, de uma referência. Não podia cobrar isso das pessoas. No momento em que vira uma moral, né, registrada e concreta, você pode cobrar das pessoas, né? E as pessoas não têm a opção mais de deixar de fazer o que elas já faziam antes. E mesmo para quem entrar depois do grupo já fica sabendo, né, que a moral é aquela, que a regra é aquela, tá bom? Então, a moral é uma ética que foi para o papel. A moral é uma ética que se registrou, se consolidou, tá bom? Eu coloquei aqui, né, o congelamento. Você pega aquela ética ali, você congela ela como uma, uma regra, como uma norma, você congelou ela ali e, e ela passa a ser uma norma moral. E aí, gente, o que acontece com isso? Bom, a gente entendeu de onde vem a moral, ou de onde veio em algum momento. E quando ela vira uma regra escrita, ela fica congelada no tempo ali. Acontece, pessoal, que eu falei para vocês há alguns minutos atrás que a ética não para de mudar, né? O mundo vai mudando, vão surgindo fatos novos, as pessoas vão discutindo aquilo ali, vão mudando de opinião, a ética muda, 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 na medida que as pessoas estão sempre discutindo sobre aquele assunto. A ética é super dinâmica. E a moral não, porque você redigiu, botou aqui no papel, imprimiu, colou e tal, né? Então, a ética vai mudando enquanto a moral fica parada. Entendeu? Então, o que acontece? Com o tempo, elas se afastam e elas vão querendo dizer coisas muito diferentes. A ética foi mudando, foi se atualizando, né? Pela conversa interna do grupo, pelos debates, pelas reflexões, a ética vai se atualizando, acompanhando ali o comportamento das pessoas daquele grupo, a visão de mundo, a opinião das pessoas daquele grupo, e a moral está congelada lá, pregada na parede com a moldura. Então, o que acontece? A diferença é que a gente vê muitas vezes, quase sempre, entre ética e moral. Tá bom? Uma tá mandando uma coisa, outra tá mandando outra coisa. É o mais comum que a gente veja essa diferença entre os dois, que ética e moral nem sempre apontam exatamente para o mesmo comportamento. Já houve no dia que a moral foi registrada no papel, que ela era idêntica à ética, porque ela nasce da ética, tá? Ela é o registro da ética que se torna obrigatório. Mas no dia seguinte, a ética já começou a mudar, porque ela nunca para de mudar, na verdade. A ética vai se atualizando e a moral está lá paradona, numa moldura, no quadro da parede. Então, essa diferença, ela existe, ela vai mudando sempre, a ética e a moral, tá? As regras morais estão paradas, tá bom? Então, entendam isso. Por mais que elas sejam, as duas são
indicações sobre como se comportar, e por mais que as duas sejam, é, é, né, que as duas tenham a mesma origem, né, a diferença é super comum, né, a diferença é super comum entre as duas, e porque a ética não para de mudar. Então, dessa forma, a gente eu coloquei aqui, é possível ser moral sem ser ético? Sim, sim. Né? Basta você ficar de olho apenas, aqui a parte da evolução, que eu já falei com vocês, a ética evolui sem parar, enquanto a moral não é tão flexível. Se mudar, a moral muda muito devagar. Então, ó, é comum que ética e moral não digam a mesma coisa para os integrantes do grupo, isso eu acabei de dizer, né? Estou só fazendo um esforço aqui para seguir o esqueminha. Então, gente, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu seguir o que a moral diz, eu seguir as regras escritas e fazer tudo que está obrigatório para mim, eu sigo a moral 100%, mas eu desobedeço a ética do grupo, quando ética e moral não coincidem. Eu posso ser uma pessoa super moral, ter um comportamento 100% moral, o que significa que eu segui todas as regras escritas, eu nunca deixei de cumprir o que está colocado para mim como obrigação, mas eu posso ter sido completamente displicente, eu posso ter deixado posso ter deixado a ética de lado o tempo inteiro, posso ter sido antiético o tempo inteiro, mesmo tendo obedecido a moral que está escrita e imposta naquele grupo. Então dá para ser moral sem ser ético, tá bom? Aqui, ó, quem cumpre todas as normas está sendo moral, beleza. Porém, pode não estar sendo ético, já que ética e moral podem não coincidir sempre. Né? Uma armadilha, eu coloquei essa palavra aqui para você, gente. A armadilha para você viver em grupo é você identificar a diferença entre a ética do grupo e a moral do grupo, tá bom? Para você saber se você vai cometer esses erros, vamos dizer assim, um erro ético enquanto você cumpre a moral. Né, para saber se você, né, vai criar algum problema aí, vai criar alguma confusão com a melhor das intenções, né? Como diz o detalhe, de boas intenções o inferno está cheio, né? É isso, olha, eu só fiz o que estavam pedindo para mim no papel e tal, não sei o que, me desculpa aí, se eu descumpri um preceito ético, mas na verdade eu estava seguindo o que estava no papel, o que não é bom, né? O grupo vai ficar olhando torto para você. É evidente, você descumpre um preceito ético, com certeza todo mundo vai te ter ali com uma certa distância. É evidente. Vai ter uma punição, assim como no caso da moral? Não vai ter uma punição, você não vai ser demitido, e não vai levar uma advertência, uma multa, porque a ética não tem essa característica de imposição. Mas é evidente que se todo mundo concordou ali em relação a um referencial e você faz alguma coisa fora disso, as pessoas vão ter uma certa distância com você. Você é um cara antiético. Isso é bom? Isso é elogio? Claro que não. Né? Por mais que você tenha sido um cara moral, 100% moral, você foi um cara antiético e isso não é um elogio em lugar nenhum, tá bom? Então, gente, fiquem de olho aí nessas duas referências que podem não coincidir, muitas vezes elas não coincidem. Ética e moral podem te mandar fazer coisas diferentes, podem te mandar para caminhos diferentes. Fique de olho para saber quais são os caminhos que cada uma te manda. Então, ó, não tem resposta pronta, viu, pessoal? Vocês podem estar pensando, professor, é melhor obedecer a ética ou a moral? Dentro de um grupo ali para eu poder me posicionar. Qual que é melhor eu obedecer, ou ter atenção, ou valorizar mais? Gente, não tem fórmula mágica. Simplesmente saibam que existem os dois têm ali uma importância dentro do grupo,
você tem que acompanhar a situação, né? E você tem que ver exatamente o momento em que você vai descumprir uma regra moral, o momento em que você vai descumprir uma norma ética, né? E aí você avalia, né? O que, que é mais. O que, o que você pode fazer ali naquele momento, tá bom? Por isso que é aquela coisa que eu falei, gente: filosofia é botar a cabeça para pensar. Não tem receita de bolo para você fazer tudo igualzinho e resolver, não. Tem que botar a cabeça para pensar, tá certo? Vamos prosseguir aqui. Aqui, alguém que cumpre as normas cegamente, ou seja, sem olhar para o lado, sem pensar em outra coisa, sempre será moral. Pode, da mesma forma, estar sendo indiferente aos referenciais de empatia mútua, né, que os componentes do grupo definiram, podem ter definido como eticamente desejáveis. No mesmo sentido, é possível ser ético sem ser moral? Sim, também é possível você cumprir a ética e descumprir a moral. É possível. Eu até dei o exemplo aqui, né? É, não deu exemplo ainda não. Se você, por exemplo, vai numa farmácia e furta um remédio, vai lá despistado, joga no seu bolso e sai sem pagar. Você descumpriu uma regra moral, você cometeu um furto e que isso está previsto na lei, que isso é proibido, tá bom? Não tem dúvida que você descumpriu uma regra moral. Mas pode ser que você tenha roubado esse remédio para salvar a sua vida, ou salvar a vida de um parente seu. Você não tem dinheiro para comprar o remédio. Se a pessoa não tomar isso, a pessoa vai morrer. Né? Então você foi extremamente moral, você foi extremamente ético, tá? Eu estou pensando no grupo, a nossa sociedade do Brasil como um todo. O que é um valor ético para nós no Brasil? É a defesa da vida. Né? Para o nosso grande grupo de 210 milhões de pessoas, nosso grupo Brasil, existe essa regra ética de se preocupar com a vida. Então, se alguém vai numa farmácia, rouba um remédio lá, né, sai com o remédio sem pagar, você descumpriu uma regra moral, com certeza. Você descumpriu uma lei que te proíbe de roubar, tudo bem. Mas isso foi para salvar a vida de uma pessoa, foi a última alternativa para salvar a vida de uma pessoa, você foi extremamente ético. Você estava ok de acordo com a ética e você estava errado de acordo com a moral. Então é possível, sim. E isso, muitas vezes, gente, se o sujeito é preso, né, e é levado para o juiz libera justamente com base nisso. Justamente como tem toda a legislação falando que se você roubar, você vai ser preso e o juiz te libera. Por causa do peso que a ética tem em algumas situações. Aí eu estou falando de grupo Brasil, né? Esse grupão aí que nós temos, que a gente faz parte, tá bom? Então, é possível sim você ser ético sem ser moral. Estou exemplificando como que uma coisa pode ser diferente da outra. Agora, se você for pensar em exemplos menos radicais, por exemplo, dentro de uma empresa, fica também aquela provocação aí que eu faço com vocês. Fica aquela provocação. Como será que o grupo vai ver isso? Né? Você vai, toma uma atitude ética, que com certeza vai agradar todo mundo, mas todo mundo está vendo que você está descumprindo uma ordem moral, escrita, regular, obrigatória da empresa. E aí, o pessoal vai te aplaudir, vai te dar um presente enquanto você está saindo para ser demitido? Vale a pena? E aí? E aí, que situação é essa? Você vai virar aquele herói da turma, assim, que se sacrificou, né? Então, quando eu falo que vocês têm que pensar e se posicionar, entender o ambiente em que vocês estão, é esse tipo de coisa, né? O que é pior dentro daquele grupo, dentro daquela situação? Você ferir a moral ou você ferir a ética? Você pode ser um cara totalmente ético e ser demitido por isso,
porque feriu uma regra moral do grupo, né? E uma regra moral da empresa, né? Se for pensar, por exemplo, essas companhias de seguro, né? Que às vezes deixam de pagar uma indenização para o cliente, né? Por causa de um detalhezinho, por causa de algumas horas, né? Você, sei lá, pagou um boleto com 1 hora de atraso, aí o seu seguro tá valendo com 1 hora de diferença, sei lá, e aí você bate o carro, você sofre um acidente nessa 1 hora e moralmente a companhia não é obrigada a te pagar porque você está, sei lá, atrasou o pagamento do boleto em 1 hora, né? Esses detalhezinhos assim. Mas eticamente, né, seria interessante pagar para você, porque você é um cliente, porque você pagou mesmo que atrasado, porque você queria aquela cobertura, você se encaixa nos casos de cobertura. Estou inventando exemplo aqui, viu, gente? E se encaixa no caso de cobertura e por um detalhezinho que o seu boleto, sei lá, foi compensado com 1 hora de atraso, né? A companhia pode não te pagar. Então você, como funcionário aí da seguradora que vai tomar essa decisão, você pode ser punido, né? Se você leva a empresa a pagar essa indenização, que é eticamente correta, mas é moralmente errada, né? Então, pode te custar seu emprego num caso desse tipo, né? Inventei um exemplo aqui agora, né? Então, tem muito a ver com essas ideias aí de correto e justo. Nem sempre o correto pela lei ou pela moral é uma coisa justa de acordo com o referencial da ética, ok? Pensem nisso, pessoal. Pensem nisso. Eu não estou repetindo isso à toa, viu, gente? Porque é um problema difícil, problema que pode nos impactar profissionalmente, e evidentemente vocês já sabem aquela regrinha, se o professor está repetindo muito, é porque provavelmente é importante, se é importante, vai para uma prova, vai para um exercício, né? Se não fosse importante, eu não estava dando tanto valor assim para esse conteúdo. Ok, gente? E aí, gente, quase que encerrando aqui já, né? Quando esses assuntos são mais evidentes para nós, costuma ser muito mais, né, em relação aos métodos de trabalho do que das finalidades em si, né? No dia a dia das empresas, né, não costuma aparecer esses grandes dilemas, né? Se você vai ser ético, costuma aparecer dilemazinhos pequenininhos, entendeu? Nessa relação entre ética e moral, costuma aparecer dilemas pequenininhos. Tipo assim, você foi e fez o que tinha que fazer, mas você fez de uma outra forma diferente. Entendeu? Quais os métodos válidos para se atingir uma meta? Né? Descumprir uma referência ética do grupo para cumprir uma meta moral é válido para o funcionário? Será reconhecido o seu resultado, o funcionário será reconhecido pelo seu resultado ou será julgado pelo seu comportamento? Vou dar um exemplo bobinho, gente, um exemplo bobinho. Há uns anos atrás, 10 anos atrás, gente, eu viajava muito, viajava todo mês, e eu pegava avião de uma companhia que deixou de existir. Infelizmente, era uma companhia excelente, chamava Trip. Ela voava só rotas para o interior do Brasil, só rotas regionais, era barata, pontual, confortável, só tinha qualidade. Aí a Azul comprou essa Trip e acabou com a Trip, né? Os preços duplicaram, triplicaram, cancelaram um monte de rota, foi uma tristeza. Mas eu voava muito nessa Trip para as viagens que eu fazia para o interior e eu reparava uma coisa, eu sou muito curioso com a aviação. Eu gosto muito e sou muito curioso, né? É, coisa que eu herdei do meu pai. Meu pai não mexe com aviação, mas ele adora. Eu herdei isso, meu irmão herdou isso, a gente adora aviação. E eu reparava, e a Trip voava com aviões menores, né? É, principalmente com a TR-42, que é para 42 lugares, né? E eu reparava que os aviões decolavam muito depressa, saíam do terminal, faziam uma curva
e já entrava na pista e já decolava. Não tinha aquele procedimento de avião grande, para aqui, para ali, faz toda aquela coisa demorada até estar pronto na pista para decolar, não. Eu ficava na dúvida se isso era uma coisa própria de aviões menores, ou se que o procedimento, sei lá, de decolagem fosse diferente, ou se era uma coisa própria dessa companhia e tinha tendência a achar que era uma invenção aí dessa companhia, né? E não uma coisa do avião ser menor, porque afinal de contas nem era tão menor assim, né? Mas eu achava isso estranho, né? Às vezes ele vinha de um jeito tão depressa para entrar na pista e já acelerar embora que ele chegava a emborcar um pouquinho assim, né? Balançar um pouquinho a gente, e já virava, já acelerava tudo para decolar. Bom, só ficava curioso, viu, gente? Só ficava curioso com isso. Um dia, anos e anos depois da Trip ser vendida pela Azul e ter acabado e tal, eu vejo no jornal que a Azul estava sofrendo um processo aí de milhões de reais, tinha perdido o processo, inclusive, porque ela adotava um procedimento que era proibido. Só que esse procedimento não era, na verdade, não era a Azul que fazia isso, era a Trip que fazia isso, mas como ela foi comprada, a responsabilidade passou para a Azul, né? A Trip fazia esse procedimento que eu falei com vocês, de já virar na reta da pista, de acelerar e ir embora. Isso era proibido de acordo com o regulamento brasileiro, só que isso economizava muito combustível. Então, toda vez que o piloto fazia isso, ele já vinha, virava direto, acelerava e decolava, ele economizava muito combustível para a empresa. No final do mês tinha uma medição do quanto que ele economizou e o piloto ganhava um bônus em dinheiro pela quantidade de combustível que ele economizou para a empresa. Então, ou seja, a empresa incentivava os pilotos a fazer um comportamento que era ilegal dentro da legislação brasileira, mas a empresa premiava o piloto por um comportamento ilegal e fora da norma brasileira. Né? Se você reduzir o nosso gasto de combustível, sei lá, em R$ 50.000, eu te dou 10 mil de bônus. E isso foi durante anos. Eu reparava isso na época, apesar de não entender bem o detalhe. Né? Ou seja, a empresa incentivava o funcionário a ter um comportamento contrário à moral, mas que era favorável à ética da empresa. Porque a gente fica pensando que ética é só uma coisa boazinha, né, gente? Boazinha, correta, né? Não, a ética dessa empresa era economizar a qualquer custo. Economizar a qualquer custo. E levava os funcionários a seguir essa ética de economizar a qualquer custo, e era uma ética que levava, que não batia com a moral do Brasil, com a legislação, né, de segurança aeronáutica do Brasil. Olha que coisa doida, né? Uma ética de uma empresa que te manda descumprir a lei, né, que te manda fazer um procedimento que não era seguro e que te remunera, te dá um bônus em dinheiro para você descumprir a norma do país. Ou seja, a ética da empresa ia contra a moral do país como um todo. Os pilotos seguiam essa ética, ganhavam um bônus em dinheiro, a empresa descumpria a moral do país como um todo. Né? E aí, anos depois que isso foi denunciado, aí eu não sei esses detalhes, né, como que isso foi registrado e como que isso chegou para a justiça e a Azul perdeu. Né? Por mais não ter sido ela que fez, foi a empresa que ela comprou, que era a Trip, né? Mas ela teve que pagar multas aí e deu uma confusão. Então, eu tô dando esse exemplo, né, gente, só para dizer para vocês, não só que ética e moral podem ser diferentes, mas que nem sempre a ética é boazinha, florida, aquela coisa de comportar e ser bonzinho, não. Muitas vezes a ética da empresa é uma coisa perigosa, uma coisa amoral, contrária à moral, tá bom? É, só para dar esse exemplo para vocês. E está ligado, né, com a forma dos funcionários chegarem
ao lucro, a forma como os funcionários se comportam para gerar um lucro ali para a empresa, né? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uns exemplos, né, de como que as empresas costumam registrar a sua ética e a sua, na verdade, a sua moral, né? Porque o registrado. Aqui eu peguei pela internet, viu, gente? Eu não sei exatamente de onde que são essas empresas, não, né? Aqui, ok, missão, prestar com qualidades melhores soluções de segurança, é uma firma de segurança, né? Por meio de rapidez, tecnologia, ética profissional, né? Proporcionando o bem-estar de nossos clientes, garantindo credibilidade, solidez e excelência no mercado. Tá bom, tá valendo, tá valendo. Visão, manter-se uma organização sólida e sustentável através do aperfeiçoamento contínuo de processos, valorização do capital humano, satisfação dos clientes. Tá bom também. Valores, gente, aqui é que a coisa complica, né? Você está registrando, você está registrando. Se você está registrando, então é uma moral do grupo, né? Confiança, integridade e respeito, foco no resultado e valorização humana. Gente, dos 3 exemplos que eu trouxe aqui, 2 fazem isso, tá? Quando você diz que a sua moral é gerar resultado, né, você já está jogando para fora os seus outros valores. A sua moral já está jogando para fora esses valores de confiança, integridade, respeito e valorização humana. Porque a sua moral está te mandando gerar resultado. Essa é a norma, essa é a regra. Né? Muitas vezes você vai ter que escolher entre gerar resultado e gerar confiança no seu cliente. Né? Gerar resultado, gerar integridade e respeito. Mas está te colocando ali como uma norma escrita, foco no resultado, gere resultado. Estão entendendo, gente? Então, assim, é uma dessas né, coisas, né, que estão registradas aí e que, na verdade, enfim, né, puxam muita discussão. Valorização humana, desde que isso gere resultado para a empresa, muitas vezes não vai, né? As duas coisas não vão coincidir. Então, toda vez que você tem ali um foco no resultado, como um valor moral da empresa, que está registrado ali para todo mundo ver, você está abrindo mão das outras coisas. Tá certo? E você está meio que seguindo esse caminho aí da trip que eu falei com vocês. O outro aqui, gente, é visão, missão e valores também. Agora, eu acho interessante aqui, ó, valores. Confiamos em Deus. Tudo bem, tudo bem. Valorizamos e respeitamos uns aos outros. Bom também. Trabalhamos com foco em resultados. Aí, pessoal, cai naquela coisa, né, de você invalidar, né, os outros valores que estão colocados aí como componentes dessa moral. Ou o contrário, né? Se você for agir com simplicidade, honrar nossos compromissos, né, você vai ter que escolher ou o resultado ou os outros valores que estão colocados aí. Porque fazer isso tudo como norma obrigatória, muitas vezes vai haver um conflito e você vai ter que escolher nesse momento de conflito. Ok? Só, eu tô pegando esse gancho aí desse foco de resultados, né? Só essa terceira que não, que é essa cooperativa aqui, que ela foi colocar aqui, ó, cooperativismo de resultado, ou seja, é um formato aí de cooperativismo. Não vai dizer que o resultado é o mais importante, né? O foco no resultado. Né? E tem até uma que eu lembro aqui e não consegui encontrar para trazer. Esse aqui é o que eu estou falando. Né? A moral oficial da empresa fica registrada no documento. Busca correr atrás do resultado. Isso é uma ordem que todo mundo tem que seguir. Né? Fica dado a permissão para se fazer tudo no interior dessa empresa. Ok? Tinha uma empresa, era um banco, gente, que eu lembro de ter visto isso quando eu estava na fila do banco. Foco não é foco no cliente, é foco no foco do cliente. Tá
bom? Foco no foco do cliente. Essa é pior ainda, porque você registra como uma norma moral fazer tudo aquilo que o cliente quer. Tudo aquilo que o cliente quer. Então a empresa literalmente ela abre mão de qualquer valor, qualquer coisa. Ela está ali à disposição para pular no buraco se o cliente estiver pedindo para você pular no buraco. Então, essa coisa de foco no foco do cliente, do ponto de vista de moral, né? Quer dizer que a empresa abre mão de qualquer outro valor, pelo menos dos valores morais, né? Que estão escritos ali junto, ela abre mão de qualquer coisa para poder perseguir obrigatoriamente aquilo que o cliente te pedir, ou aquilo que o cliente achar necessário, tá bom? Então você vai ter um conflito com a ética constantemente, a menos que a ética daquelas pessoas ali seja igual à ética lá da trip, né? Vão fazer tudo para ganhar, e aí tá valendo tudo mesmo, viu? Tá valendo tudo mesmo. Ok? Eu só estou falando isso, gente, porque isso é o referencial de comportamento das pessoas dentro da empresa, tá? Então a empresa que coloca isso, ela está meio que liberando os funcionários, ou então deixando claro para todo mundo que nós vamos jogar para ganhar, nós vamos fazer o que for preciso. O que tudo bem, gente, até pode não ser um problema. Você ter esse compromisso de que vamos ganhar, se custe o que custar, tá? Mas depois você, né, que tiver um funcionário seu aí, for pego, trapaceando a receita ou qualquer coisa, depois você não vai achar ruim. Porque, né, a ordem dada, o comando moral da empresa que está colocado para todo mundo é: faça o que for preciso, mas gere esse resultado. Entendeu? Você está dando um aval, mais do que dar um aval, você está obrigando o funcionário a lançar mão de tudo que tiver ao alcance dele para poder ganhar e gerar esse resultado. Né? Então depois não se assuste se você vê que o seu funcionário, né, está indo além da lei, está indo além do respeito às pessoas e tal, porque a própria empresa está mandando isso. Né? Ou isso vai acontecer, o funcionário vai sair com a faca no dente, passando por cima de tudo e de todos para gerar o resultado, cumprindo a moral da empresa, ou ele vai, né, tá constantemente em um dilema em relação à ética da empresa, se os funcionários tiverem uma ética diferente disso, né? Que seja de tá valendo tudo, vão botar para quebrar. Se os funcionários tiverem uma ética mais tranquila, mais respeitosa, eles vão estar constantemente em choque com a moral da empresa, que a moral da empresa está mandando cair matando, né? Enfim, gente, eu estou tentando não entrar muito em exemplos concretos, porque é o que eu quero puxar isso para vocês nos exercícios, né? É, então, é isso aqui o nosso conteúdo. Acabei? Acabei. É isso aqui o nosso conteúdo, tá bom, gente? Eu vou passar para vocês um exercício em cima dessa linha de leitura, de ética, de leitura de moral, tá bom? Dentro de situações específicas. Peguem esses exemplos que eu falei aqui, vai ser alguma coisa nesse sentido que eu vou pedir para vocês se posicionarem. Vou mandar esse esqueminha de aula agora para vocês, junto com o link do vídeo. E é isso aí, gente. Até na segunda-feira que vem, que vai ser o dia 14 de junho, na nossa aula que vai ser síncrona ao vivo, todo mundo junto. Um abraço, aguardem o exercício aí durante a semana, que vai ser para cumprir a nossa 1 hora da sexta. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço para vocês.